Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro do projeto 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Antes de nossa reflexão, eu quero perguntar: você já escolheu os 5 amigos pelos quais orar ao longo desses 10 dias? Lembre-se, são amigos que você vai convidar para um estudo bíblico no sábado, dia 4 de março. Esse será o dia D, dia do estudo bíblico. E para te ajudar nesse estudo, vamos te dar 6 opções de estudos da Bíblia. Essas opções são Ensinos de Jesus, Jesus restaurador da vida, Ouvindo a voz de Deus, Profecias de Daniel, Apocalipse, Revelações de Esperança e o curso Amigos de Fé. Depois de orar por seus 5 amigos, você deve oferecer um desses estudos e ele pode até escolher qual fazer. Então você precisa se inscrever no nosso site ministerionovotempo.org e lá você vai ter acesso não só às lições desses estudos, mas a videoaulas para cada lição. Isso mesmo, preparamos um vídeo para cada lição do estudo. Bem, nos próximos dias trarei mais novidades sobre isso. Vamos ao tema de hoje? Palavra soberana. Palavra soberana. Você sabia que, segundo a Biblioteca Britânica, atualmente existem 48 cópias da Bíblia de Gutenberg? E embora nem todas estejam completas, algumas são apenas fragmentos. Ela foi o primeiro livro impresso por volta de 1455. E por que esse livro tem atraído tantas pessoas durante séculos? Por que nos sentimos tão diferentes quando refletimos sobre seus ensinos? Há pelo menos 4 razões que tornam esse livro tão sublime. A primeira razão, a origem da palavra. Quando falamos da palavra de Deus, estamos tratando de algo que está acima de qualquer suposição ou especulação humana. Embora tenhamos elementos humanos presentes na transmissão da palavra, nunca devemos esquecer que a Bíblia é a verdade divina expressa em linguagem humana. Há vários textos que comprovam a sua origem. Pedro, por exemplo, escreveu: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Paulo também escreveu: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. A palavra de Deus tem o seu selo, sua assinatura e sua identidade. Por revelar ao ser humano como ele é de fato e por revelar a graça salvadora em Cristo, não resta dúvida de seu caráter divino e do poder que ele tem acima de tudo. Por isso podemos crer na sua inspiração. Uma segunda razão que torna a Bíblia esse livro tão excepcional é a sua autoridade, a autoridade da palavra. A autoridade da Bíblia está intimamente ligada a quem a pronuncia. A nossa confiança ou credibilidade em qualquer coisa que ouvimos ou lemos depende da fonte. De acordo com os profetas, por ser Deus o responsável por sua própria palavra, tudo aquilo que ele pronunciou ou pronuncia acontece. Veja o exemplo da pesca dos discípulos. Eles haviam pescado a noite toda e nada haviam apanhado. E Jesus pede que eles lancem as redes novamente. Pedro então disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Fazendo isso, eles apanharam uma grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper, diz o Evangelho de Lucas. Não há dúvida de que a autoridade da palavra de Deus, como dizia Charles Spurgeon, ou temam
não a desprezem, observem sua autoridade, porque ela é a palavra de Deus. Mas há uma terceira razão para a Bíblia ser um livro tão especial. É o seu poder, o poder da palavra. Quando aplicado no coração pela pessoa do Espírito Santo, a palavra de Deus é capaz de fazer uma obra que nenhum ser humano pode fazer. Paulo deixa isso muito claro no livro de Hebreus quando afirma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Está lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. A Bíblia é a palavra viva. Isso reflete o caráter verdadeiro do próprio Deus, a fonte de toda a vida. Toda obra da palavra de Deus em nosso coração tem como propósito nos tornar mais semelhantes a Jesus. Por isso, pregar a palavra é mostrar que existe esperança para o homem caído. Há uma história que ilustra isso muito bem. Durante a Segunda Guerra Mundial, o barco do tenente John foi bombardeado e afundou por um torpedo japonês perto das Ilhas Salomão. Após se agarrarem aos destroços de seu barco, por algumas horas, os 11 sobreviventes decidiram tentar nadar até uma ilha que se avistava à distância. 5 horas depois, eles chegaram lá, exaustos na praia. A ilha, porém, era desabitada. Mais tarde, o tenente John e seu imediato, George Ross, decidiram ir a nado até uma outra ilha para pedir ajuda. E enquanto estavam nadando, alguns nativos em suas canoas os viram e remaram na direção deles. Os 2 americanos sabiam que essas ilhas do Pacífico haviam sido habitadas por canibais ferozes. E quando as canoas se aproximaram, eles devem ter se perguntado se seriam resgatados ou se seriam devorados. Felizmente, para George Ross e o tenente John, que não era outro senão John Kennedy, que mais tarde se tornaria presidente dos Estados Unidos. Os nativos daquelas canoas eram adventistas do 7º dia. E embora seus ancestrais tivessem sido canibais, eles haviam se convertido pela palavra de Deus. Esse apenas é um exemplo do maravilhoso poder que há na Bíblia. Vidas foram preservadas, porque outras vidas foram transformadas. Tudo porque um dia ouviram, acreditaram e aceitaram a mensagem de missionários que simplesmente apresentaram a palavra de Deus como ela é. E, finalmente, um quarto motivo para ser a Bíblia tão especial. Jesus é o centro dela. Abrir as Escrituras é ter um encontro com Cristo. É verdade que nesse livro vamos nos deparar com poesias dos Salmos, as vibrantes experiências de reis e profetas, a singularidade dos Evangelhos e o fervor da igreja nascente aqui no livro de Atos, a sublimidade do livro de Hebreus, os deslumbrantes livros proféticos de Daniel e Apocalipse, mas nenhum deles tem seu fim em si mesmo, pois o conteúdo é a revelação das Escrituras se encontram em Cristo. John Stott afirmou essa grande verdade ao fazer uma tremenda declaração sobre a centralidade de Cristo nas Escrituras. Ele disse: há apenas um modo de adquirir concepções claras, verdadeiras, revigorantes e sublimes a respeito de Cristo. E esse modo é pela Bíblia. A Bíblia é o prisma através do qual a luz de Jesus Cristo decompõe-se em suas múltiplas e admiráveis cores. A Bíblia é um retrato de Jesus Cristo. Cristo é o centro das Escrituras e todo o conteúdo delas, seja profético, histórico, teológico ou doutrinário, encontra nele sua origem
e seu destino. Por isso, experimente de forma diária e profunda a presença de Cristo ao ler o livro sagrado. E não se esqueça, o mesmo poder exercido por Cristo enquanto andava aqui na terra entre os homens, acha-se em sua palavra. Era por sua palavra que Jesus curava os doentes, expulsava os demônios, por sua palavra acalmava o mar, ressuscitava os mortos e o povo dava testemunho de sua palavra, de que ela tinha autoridade. Ao ler a Bíblia, lembre-se de que o seu conteúdo tem origem divina, mas com linguagem humana, e de que a sua autoridade e poder vem de Deus, e de que Cristo é o centro da Bíblia. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse livro tão especial que temos em nossas mãos e pela oportunidade de estudá-lo. Que ele possa nos abençoar a cada dia e nos ajudar em nosso preparo para a eternidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco nesse projeto. Lembrando que amanhã a gente volta para mais um momento de reflexão. Até lá.